Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje estamos aqui com o quadro de Mulher para Mulher e a minha convidada é a Marta. Seja bem-vinda, Marta. Obrigada, Nair, muito obrigada. Ok, hoje nós estamos aqui com o tema O Corpo da Mulher Pós-Gestação, né? Eu vi um estado da Marta há umas semanas e achei muito interessante. Convidei logo a Marta para gravarmos esse vídeo e ela aceitou, então estamos aqui. Eu acho que esse vídeo vai ajudar muitas mulheres que estão a passar por esse processo ou que podem passar um dia, inclusive eu. E aí, então, convidei logo para falar um bocadinho sobre esse tema, mas antes de tudo, roda a vinheta. Então, Marta, começando agora logo a primeira pergunta, como é que foi a tua gestação, né? Tiveste algum, de um modo geral, tiveste algum medo, algum receio, visto que foi a primeira vez, como é que foi o processo, né, de gravidez? Olha, obrigada, né, pela palavra. Olha, a primeira gravidez é difícil de incertezas, de medos, principalmente do parto, né? Mas no início a pessoa não tem assim ideia de como é que é, mas quando começa a se aproximar da data do parto, então a pessoa começa já a ficar com medo. Meu Deus, será que dói? Ninguém consegue explicar como é que é essa dor. Para mim, assim, um balanço de como foi a minha gravidez, olha, assim, eu estou um pouco traumatizada. Sim, eu estou traumatizada, assim. Eu, se calhar, sou a pior pessoa para... Mas eu estou traumatizada. Estou sim. Eu tive uma gravidez, assim, em termos de saúde, foi top. Não tive nenhum problema que muitas mulheres têm, que a minha gravidez foi uma gravidez assim de uma forma assim médica, foi uma gravidez saudável. Então, não tive nenhum problema nesse aspecto, mas os sintomas foram muito difíceis. Eu até cheguei de não conseguir trabalhar por causa da fraqueza, por causa dos enjoos. Fui com os enjoos até o último dia do parto. Então, eu tive uma barriga muito grande, a barriga pesava. Eu tive que eu usava uma cinta que eu colocava por baixo mesmo da barriga. Eu não conseguia sair sem aquela cinta, porque minha barriga era muito grande, aumentei muito de peso. Eu comecei com 76 e eu cheguei até 92, pelo menos a última vez, cheguei até 92. Então, foi muito difícil os enjoos acabaram muito comigo, mas não, do resto foi assim, foi uma gravidez saudável. Infelizmente, no fim da gravidez é que eu, com 38 semanas, isso até é uma alerta para todas as mulheres, uma semana antes eu comecei a sentir muita comichão nas mãos, nos pés, era mais à noite. Então, eu não sabia do que se tratava. Então, quando eu fui para o hospital, até eu fui porque eu sentia que o bebê não estava a mexer. Então, eu já estava com 38, quase 38. E lá fizeram exames e viram que eu estava com colestase gravídica. O que é isso, mais ou menos? A colestase gravídica é como se fosse a diabetes gestacional. Ok. Acontece na gravidez, não tem causa, e é a inflamação do fígado. Ok. Então, ele realmente piora muito nos enjoos, na falta de apetite. Então, por causa disso, o Nath teve que vir mais cedo. Porque como eu já estava com 38, que já é uma fase que eu podia dar à luz, então não havia nenhum problema. Porque em casos assim, quando a pessoa tem colestase gravídica... Tem que dar já à luz. Tem que dar, sim. Tem que tirar. Tem mesmo, o bebê tem que sair já. Tanto bem para o bebê como para a mãe. Também. Como é que era a tua relação com o corpo, né? Antes da gravidez e durante a gravidez, né? Como é que tu te olhavas assim em relação ao teu corpo? Olha, eu sempre fui uma mulher muito bem resolvida com a parte emocional e com a parte estética. Eu fui crescendo sempre
Eu cresci pequena, estreitinha, mas sempre tive um corpo bonito. As Uhum. pessoas elogiavam, nunca tinha o problema de críticas. Eu, particularmente, que às vezes achava que queria engordar mais, Yeah. então, mas eu sempre tive uma boa autoestima, sempre. Uhum. Então, antes da gravidez, eu tinha, para mim, eu tinha o corpo perfeito. Por Uhum. mais que depois, por causa desses anticoncepcionais, a pessoa também comecei a engordar, mas eu estava a achar top, porque eu sempre quis aumentar um pouquinho, e a forma que eu aumentei, para mim, naquela altura, estava boa, antes da Yeah. gravidez. Yeah. Então, não estava assim preocupada. Agora, durante a gravidez, é que também não tinha assim muita noção. Durante a gravidez comecei a engordar, eu comia, mas também não comia assim tanto. Yeah. Mas eu Yeah. fui engordando. Não, eu acho que como eu tinha uma barriga grande, eu Uhum. tinha também, o Nati nasceu grande, com 38, né, nasceu já grande, e eu Uhum. também tinha muito líquido, então isso aumentava muito o peso. Eu Uhum. vendo as minhas fotos, né, da gravidez, eu até nem estava assim tão gorda, Ok. como, Uhum. como eu vejo outras pessoas, Uhum. não estava assim tão gorda. Então, para mim, não vi nada de especial durante a gravidez. Hoje em dia nós vemos muitas mulheres, né, a praticarem algum desporto durante a gravidez ou a fazerem algum tipo de exercício durante a gravidez, para ajudar também futuramente no trabalho de parto, então para manterem o seu peso, ajudar a equilibrar um bocadinho. Durante a gravidez, sentiste a necessidade de praticar algum desporto? Como é que tu olhavas as mulheres para praticarem, sei lá, crossfit ou algo assim do gênero, levantarem peso? Como é que tu vias esse? Também tem algumas mulheres, né? Vou ser bem sincera. Eu realmente admirava esse tipo de mulher que fazia exercício, porque eu fui, né, e não aconselho, eu fui uma grávida mesmo sedentária. Uhum. Isso também é um dos grandes fatores. Eu fui uma grávida sedentária, porque a gravidez te traz moleza, Uhum. te traz cansaço, você só quer dormir, Yeah. não quer fazer nada. Então, para mim, eu acho que também é um dos motivos da pessoa, né? Tanto a alimentação, mesmo na gravidez, a alimentação, e mesmo essa parte da pessoa estar, ou seja, não fazer mesmo nada, também influencia muito para o aumento do peso. Então, para mim, vendo essas mulheres que fazem isso, é muito bom, sempre com autorização médica. Yeah. Autorização médica, então é super tranquilo, eu apoio, sim, essas mulheres que fazem isso. Como, quando e por que tu decidiste virar a chave e começar a cuidar mais, né, do teu físico, visto que as mulheres muitas das vezes acabam por deixar o corpo um bocadinho de lado, né, porque tem a criança, o bebê, né, para cuidar, tem o marido, tem a casa, tem o trabalho e outras questões mais, né? Como é que tu decidiste, não, agora está na hora de cuidar de mim? Como é que foi esse processo na tua cabeça? Tudo começou a partir do momento que eu comecei a me olhar no espelho e a não gostar do que eu via. Porque mesmo depois do pós-parto, eu acredito que eu emagreci muito, porque eu tinha uma roupa que era antes da gravidez, que eu usei no pós-parto. E a que eu usei. Então, meio que eu acredito que eu realmente emagreci. Até no meu casamento eu também estava mais magra, então eu emagreci mesmo. Então, eu acho que a partir do momento quando eu comecei a me olhar e a não gostar do que eu via, a ver a minha autoestima a diminuir, a não me sentir atraente para o meu próprio marido, por mais que ele não ligava, por mais que ele nunca disse nada assim, mas eu não me sentia bem. Não me sentia bem. Então, isso foi, ou seja, no início também é normal. No início você ainda tá tão preocupada com o bebê, estás preocupada com o bebê, o teu foco ainda é o bebê. Pelo menos eu fui vendo isso. Sempre dizia, eu preciso, a minha barriga é muito grande, eu preciso fazer alguma coisa, a minha barriga é muito grande. Isso meses, eu não estou a gostar do que vejo. Não estou a gostar do que vejo sempre, na mesma história. Mas houve um dia, isso já tinham passado 5 meses, eu vi que alguém estava na mesma situação que eu é uma influenciadora,
eu posso dizer sobre o nome dela, que é Alicia Danara. Yeah. Ela estava na mesma situação que eu. Também gostou bastante, tinha também uma barriga muito grande. E me chamou a atenção porque ela falou sobre isso. Yeah. Ela falou sobre isso. E com o tempo, depois eu comecei a ver, a barriga dela diminuiu. Mas o que a Alicia fez para a barriga dela diminuir assim? O que a Alicia fez? Uhum. E eu mandei mensagem para ela. Eu mandei mensagem para ela e ela me explicou, olha, eu faço exercícios de fisioterapia com a Mãe Sem Barriga, que é o projeto da Vissolela. Uhum. Então, a partir daí, digo que a minha vida começou a mudar. Ok. E como é que funciona esse processo? O que é que tu fazes realmente? Exercício, alimentação, como é que funciona o processo, né, de emagrecimento? Ok. São coisas um pouquinho assim à partes. Você pode diminuir a barriga, né? Porque a barriga do pós-parto, para muitas mulheres, chama-se a diástase. Uhum. Uhum. E é o enfraquecimento do períneo, por causa do peso do bebê. Yeah. Então, a parte do períneo toda fica fraca e você fica com uma barriga de grávida. Uhum. Então, existe uma série de exercícios, que é o que a Vissolela diz, em que a pessoa tem que fazer para fortalecer o períneo. Ok. Para que ele volte ao normal. Não 100%, mas melhora. Yeah. Tira essa barriga de grávida que às vezes a pessoa tem. Uhum. Yeah. Então, primeiro, são os exercícios, não tem nada a ver com a dieta, com a regra de alimentação. Mas a junção do exercício com a alimentação é perfeita. Yeah, Mas não quer dizer que você que não segues uma alimentação saudável não possas fazer esses exercícios. Podes. Eu, no início, né, até os meus... ou seja, durante 6 meses, eu não fiz uma dieta alimentar saudável. Ela, por acaso, deu-me. Comecei a fazer, mas depois me desviei. Então, mas a barriga foi diminuindo. Diminuindo mesmo com uma alimentação que não era regrada. Ela foi diminuindo. Então, a partir ou seja, os exercícios que eu comecei a fazer para diminuir a barriga não influencia no coisa. Na alimentação. Sim. Depois de 6 meses de só fazer exercícios com a Vissolela, que tem a parte da respiração e do próprio exercício, eu comecei a ver que eu tipo, eu preciso mudar, eu preciso emagrecer. Eu preciso emagrecer. E para mim, ou seja, isso depende de cada pessoa. Para mim, dá certo quando eu estou comprometida com alguém. Me incentiva a fazer aquela coisa. Então, a Vissolela, que foi te orientando. Sim, a Vissolela, para mim, é uma pessoa que caiu na minha vida e que ela é 100%. Então, acho que a maior parte da diminuição da parte do meu abdômen foi com ela. Então, eu disse eu preciso emagrecer. Então, para mim, eu procurei mesmo uma nutricionista. Procurei mesmo uma nutricionista e expliquei o que eu queria, qual era a minha meta. Então, eu comecei a fazer o processo de reeducação alimentar. Como eu amamento, eu faço uma reeducação onde eu como quase tudo. Sim, eu como arroz, o feijão, falar só o que eu não como. O que eu não como, eu não consumo açúcar, não consumo alimentos muito ricos em gorduras, digamos, o porco. Eu deixei por enquanto mesmo a carne de porco. Deixei, hoje em dia, assim, iogurtes é magro, manteiga é magra, tudo magro. Que eu consumo pão, deixei de consumir o pão normal, né? O pão da avó, que nós dissemos, o pão da avó, e hoje eu consumo o pão integral. Então, é difícil o início, a primeira semana, porque quem me conhece sabe que eu, de garfo, sou muito boa. Então foi muito difícil. A primeira semana foi difícil. Passas mesmo fome a primeira semana. A disciplina para conseguir atingir o objetivo. Muita.
porque ainda falta muito para chegar no meu peso ideal. Uhum. Mas é gratificante a cada vez que você vai na nutricionista e ela diz, uau, Mas emagreceste. Uhum. Sim, a primeira vez, assim, quando eu comecei com a reeducação, a primeira semana, a caminho da segunda, eu sozinha comecei já a notar a diferença. Uhum. É ok. Agora, quase a completar um mês de reeducação, as pessoas começaram já a notar a diferença. Eu ficava um pouco frustrada, porque eu via que as pessoas não diziam nada antes de um mês. Não diziam, mas a pessoa já está a notar a diferença. Mas eu me sentia menos inchada. Mas as pessoas não estavam a notar nada. Mas quase a completar um mês, as pessoas começaram a dizer, quando eu comecei postando as fotos, as pessoas foram dizendo, não, Marta, estás a emagrecer. Marta, estás mais magra. Mas tu das conta também na roupa. Uhum. Roupa. Não, tá difícil. Até disse, meu Deus, como é que eu faço? As roupas estão a me boiar, as calças estão a boiar. Então, para mim, é gratificante e doloroso, porque a parte onde você fala, meu Deus, vou gastar de novo dinheiro para comprar coisas ou para mandar apertar. Mas é gratificante de você vestir aquela roupa que você já não veste há muito tempo e ver que ela ou serve perfeitamente ou então ela já te boia. É muito gratificante. Normalmente nós vemos as mulheres, né, depois de ter o bebê, depois da gestação, passam por algumas situações como a queda capilar, algumas mudanças na zona íntima, a questão dos hormônios, questão de depressão pós-parto, aumento dos seios, e outras questões mais. E acho que uma das coisas que mais pesa é o ganho de peso, principalmente se a pessoa ganhar muito peso. Tu chegaste em algum momento a pensar, poxa, eu acho, assim, por exemplo, uns 2 meses depois da gravidez, depois de ter o bebê, chegaste a pensar, será que eu vou conseguir sair dessa situação ou eu vou ficar assim para sempre? Passou isso pela tua cabeça? Passou. É terrível. É terrível, olha. Eu, por acaso, me emociono muito quando eu penso que, às vezes, a maternidade poderia ser mais leve se nós tivéssemos ajuda de outras mulheres, sabe? Porque, às vezes, as outras mulheres é que nos deixam embaixo por causa dos comentários. É muito doloroso. É assim, eu não ligo os comentários das pessoas. No momento machuca, mas depois eu não ligo. Mas é doloroso. Nós somos seres humanos e é doloroso quando uma mulher como você, que se calhar também já foi mãe, já é mãe, ou não, e chega para ti e te diz que estás muito gorda. Tens que emagrecer, estás muito gorda. Vê se controlas, senão vais ser a mãe do teu marido. Cuidado. Então, esses comentários às vezes é que tornam também o pós-parto um pouquinho mais difícil. Existem, e isso tudo está incluído, né? E no caso da depressão pós-parto, está incluído no fato de isso que disseste também do aumento dos seios. Os meus seios aumentaram. Hoje eu estou à procura de sutiãs, até peço mesmo ajuda. Olha, se alguém saber um sítio onde vendem sutiãs assim grandes, eu estou a precisar. Podem deixar aqui nos comentários para ajudar mais. Olha, por favor, estou mesmo a precisar, porque isso também é uma insegurança. E nisso eu percebi que não só até eu, que agora sou mãe, os seus aumentaram, até aquelas pessoas mesmo que também já têm seios mesmo grandes, sofrem muito com isso. Eu conversei com uma amiga e ela sofre muito com essa parte dos seios, de não encontrar um sutiã adequado para ela. Estás a ver? Então, influencia muito a queda do cabelo. Eu tive queda do cabelo, eu tive que fazer durante 1 mês ou 2 meses sempre para o salão, de 15 em 15 dias, para fazer tratamento, porque o cabelo começou a cair. Então, olha, é um investimento e e você tem que ter muita força de vontade. Muito. Acredito que não julgo, muita mulher se desleixa assim. Às vezes porque não tem condição, né? Estás a ver? Porque mesmo para eu ter com a Vissolela, eu tenho que pagar. Sim. Estás a ver? Para eu ir ter com a nutricionista, eu tenho que pagar. Então, aqui não tem isso. E às vezes, tipo, nós não devemos julgar só a outra pessoa de ter o aumento do peso. Porque às vezes é genética, né? E tem pessoas, eu já fiquei revoltada de ter uma barriga grande no pós-parto e conhecer pessoas que não tiveram. Depois de nascer, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, a barriga voltou ao normal. E ela voltou no seu peso normal.
assim, estás a ver? E eu me senti revoltada. Muitas das vezes eu fui ter com a Vissolela a reclamar por que que comigo tinha que ser assim, por que que eu tenho que passar por isso, por que que o meu corpo tinha que... Então ela foi explicando que não, cada pessoa é uma pessoa, tem o peso, que ela disse que um dos fatores da diástase é o aumento do peso. Até existem pessoas que não tiveram filho, mas têm a diástase por terem engordado muito. Um dos fatores, o sedentarismo, no caso, então um dos fatores da diástase é mesmo o aumento de peso. Se você perceber, sempre as pessoas que têm a diástase, aquela barriga grande, são aquelas pessoas que engordaram muito na gravidez. Sim, aquelas pessoas que não engordaram tanto, dificilmente tem, assim, tem a diástase, né? Por ter o bebê, o peso. Tem a diástase. Mas a barriga não vai estar assim tão grande. Ela até pode ter a barriga mesmo pequena, mas ter a diástase. Acho esse ponto que tu falaste muito interessante, a questão de os comentários, né, que algumas mulheres recebem, infelizmente, nas redes sociais ou pessoalmente, e é por causa do corpo, e a questão também de muitas mulheres não têm condições financeiras para procurar alguns profissionais para ajudarem, né? Então, acho que, infelizmente, muitos desses comentários vêm mesmo da parte feminina, outras mulheres a falarem para as mulheres que passaram por esse processo, e deixo já aqui também um comentário para pararmos com isso, né? De modo geral, pararmos com isso, para ajudar as mulheres que estão a passar por esse processo, até mulheres que ainda não tiveram o bebê, mas estão a passar por ganho de peso, por algum motivo, por alguma doença, se calhar. Então, temos mais ajudadores dessas pessoas do que estar lá a comentar. Acho que é completamente desnecessário estar a dizer, estás muito gorda, vê lá teu peso. É extremamente desnecessário. Tá? É mais ou menos isso que eu queria deixar. E agora eu vou te perguntar, qual deve ser, né, na tua opinião, o papel do esposo, o pai da criança, o marido, em relação, quando a mulher está passando por esse processo, que tipo, não estou a gostar mais do meu corpo, acho que quero mudar, acho que vou tentar emagrecer, vou mudar a alimentação, vou começar a praticar algum exercício. Qual deve ser o papel do marido, né, durante esse processo? Ok, é assim, eu gosto de dar sempre o meu exemplo. O meu parceiro, ele me apoia. Ele apoia. Mas pronto, no início ele fica um pouco receoso, porque ele sabe que às vezes eu começo uma coisa e não termino. Então, às vezes ele pergunta, no caso, quando eu disse para ele que eu precisava começar a fazer os exercícios com a Vissolela, e ele disse, mas você vai fazer mesmo? Vais mesmo fazer? Vais mesmo terminar? Ah? Vais fazer sempre? E ele me pôs à prova. Ele me disse, tá bom. Eu vou te apoiar. Se você quer fazer isso, eu vou te apoiar. Mas se ficares um dia em que você não fazer, eu vou deixar de te apoiar. Então, mais ou menos, eu percebi que ele queria me incentivar, né? Então, colocando esse ultimato, é para eu ter um pouco de mais pressão. Ok? De um pouco de mais pressão. Mas na forma geral, ou seja, ele agiu assim, ele agiu assim porque ele conhece a mulher que ele tem. Ele sabe que ele precisava fazer assim, que é para eu ficar também... Sabe aquela vez um pouco de medo? De medo, não. Se eu falar isso para ele, ela não vai desistir. Porque o objetivo dele era eu não desistir. Eu continuar. Então, o parceiro, quando a mulher chega e diz, olha, eu preciso fazer isso para mudar isso, ele tem que apoiar. Tem que apoiar. E eu sei que também existem parceiros mesmo, que também chegam para a mulher e falam, estás muito gorda, assim não tá bom, isso não tá bom, e baixa a autoestima dela. Graças a Deus, eu tenho um parceiro que nunca em nenhum momento chegou para mim e me disse, estás gorda, não. Sempre estás bonita, tá bom assim, se quiseres melhorar, tudo bem, mas se achares que tá bom assim, tá bom. Às vezes eu perguntava, tu queres que eu melhore? Ele disse, quero que você melhore, mas depende de ti. Então, o parceiro está aí para apoiar, para ajudar em tudo que a mulher precisa. E torna-se mais leve. Com certeza. Torna-se leve. Sim, torna-se mais leve. Eu vejo que a questão da gravidez, né? Vocês são um casal, né? O filho é vosso. Praticamente, o bebê precisou de um lugar, de um espaço,
aí se desenvolvendo, e esse espaço escolhido por Deus, né, foi no corpo Sim, da mulher, mas eu acho que tem que ter mesmo muito essa ajuda do parceiro, no sim. pós-parto, né, ajudando com a criança, incentivando a mulher, se a mulher quer emagrecer, se precisa emagrecer, então, acho muito importante ter essa influência mesmo do parceiro em ajudar e não chegar com comentários, por exemplo, acredito que existam esses comentários, se você não Sim. emagrecer, eu vou te deixar, se você não sei o que, a minha Olha, sabe? olha, Porque viste? os parceiros devem ser mesmo bué parceiros, como diz a palavra, e é para poder Sim. ajudar a mulher nesse processo também. Não sei se tem Uhum. mais alguma coisa assim que eu não perguntei, que gostarias de comentar nesse teu processo. Olha, eu só queria dizer a todas as mulheres que passaram pelo que eu passei, dos comentários, é o mais terrível. E as pessoas, a vida não é delas, mas elas se incomodam com a tua. Uhum. Então, é que não leva a peito. Yeah. Até tem amigas que chegam mesmo para ti também e dizem que estás muito gorda, vai para o ginásio. Mas as pessoas esquecem que para tu ires para o ginásio, tu tens que ter dinheiro para ir para o ginásio. Se Uhum. calhar minha perspectiva não é a mesma que a tua, estás a Yeah. ver? Então, nós precisamos parar mesmo de estar aí falando às pessoas, estás muito gorda, estás muito magra. Yeah. Precisamos parar, porque isso realmente, em algumas pessoas que não têm uma capacidade mental boa, isso pode afetar muito. Uhum. E isso pode baixar a autoestima da pessoa, isso pode trazer mesmo ainda a depressão, porque a depressão existe e nós temos que lutar sempre no pós-parto, temos que lutar com isso, com a depressão. Tu se tornas um pouco mais sensível, a mulher torna-se um pouco mais sensível depois da gravidez. Então, precisamos ter muita calma, mulheres, vamos nos apoiar. E o pior de tudo, Naira, é que quando as pessoas começam a ver que você agora está a fazer aquilo que elas te falaram, não vais ver nenhum comentário dela a dizer estás magra, estás a emagrecer, estás a ver? Estás a perceber? Triste, é muito triste. Então, vamos parar mesmo, né? Vamos parar mesmo de estar toda hora a falar nas outras pessoas, coisas que só deixam para baixo. Sejamos pessoas que motivam, sejamos pessoas que incentivam, que ajudam outras mulheres, seja quem for, porque para mim, quando eu comecei a postar as fotos dos meus exercícios, apareceu homens também, apareceu pessoas que eu não conheço no meu Facebook a me mandar mensagem, a me perguntar como é que eu faço para poder emagrecer. Yeah. Então, temos que ser assim, motivadores, temos que motivar, não desmotivar. Exatamente. Olha, Marta, muito obrigada por essa entrevista. Tivemos aí uns contratempos para poder chegar nesse olha. bem. E aí eu acho que esse vídeo vai chegar muitas mulheres e vai ajudar muitas mulheres com certeza. Muito obrigada mais uma vez. E esse foi o nosso vídeo do quadro de Mulher para Mulher. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like, compartilhar com mais pessoas. Não esqueçam de se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito nesse canal. Não sei se está esperando o quê. E aí, muito obrigada mesmo. Então, nos vemos no próximo vídeo. Deixem um like, se inscrevam, compartilham. Beijo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.